Padre, foi bonito ver que por onde o corpo do Papa Francisco passou, muitas pessoas, né? Nós tivemos uma noção de aquelas milhares de pessoas na Praça de São Pedro, mas agora num todo, pelas ruas de Roma, sobretudo aqueles lugares importantes da cristianidade, lugares importantes históricos, onde o corpo do Papa passou, ali estava o povo de Deus para dar o seu último adeus e para prestar a sua última homenagem para ele. Pois é, Padre, a Igreja vivencia neste fim de semana a festa da Divina Misericórdia. Olha só que providência, né? O Papa que falou tanto sobre a misericórdia, essa festa é instituída durante o pontificado de São João Paulo II. E o interessante é que o Papa Francisco foi sepultado justamente, como eu dizia, às vésperas dessa festa. Amanhã nós vamos celebrar a festa da Divina Misericórdia. Portanto, enquanto que o seu falecimento aconteceu um dia após a Páscoa, na prática, o que isso representa para cada um de nós, segundo o Senhor? A gente comentava aqui antes, né? Podemos dizer que agora ele se transformou na semente da misericórdia, porque agora plantado, vai ser sepultado, mas o Papa que nós conhecemos como Papa da Misericórdia, ele agora vai nos lembrar para sempre que nós precisamos ter esse olhar misericordioso para todos aqueles com quem nós convivemos. É uma das partes do legado que ele deixa para nós, né, unindo até mesmo na sua morte, a ressurreição e misericórdia, as duas forças divinas, né, as duas potências divinas que agem na nossa vida, a ressurreição e a misericórdia. Pois é, ontem no programa, à noite, né, nós nos lembrávamos aqui na TV Canção Nova, o Papa Francisco, que tantas vezes insistiu, né, em dizer que Deus nunca se cansa de nos perdoar. Somos nós, né, que nos esquecemos de pedir perdão. Francisco que falava com o olhar, com o silêncio, nos pequenos gestos, para o Senhor, né, que esteve em Roma, morou lá na Missão da Canção Nova em Roma. Há algum momento pessoal, simbólico, que foi marcante, que represente bem esse modo de ser do Papa Francisco? Eu me recordo naquela primeira Semana Santa que ele celebrou, e onde ele foi até aquele cárcere minorene, né, que chama, né, de menores, e ali fez a celebração do lava-pés, demonstrando também uma grande reconciliação da Igreja com realidades tão duras, tão frágeis da humanidade, mas realizando aquele gesto com aqueles que são os menos favorecidos, que são os esquecidos, saindo da sua realidade ali de Vaticano, justamente para ir lavar os pés dos menos favorecidos. Sim. Padre, Jorge Mário Bergoglio foi o primeiro Papa latino-americano da história e o primeiro Papa argentino. Vamos recordar agora então a trajetória de Francisco desde as suas origens até o seu pontificado. Francisco dos Migrantes e Refugiados. Soube a partir de seus pais a importância de ser acolhido em outra pátria. Nasceu na capital argentina em 17 de dezembro de 1936, filho de emigrantes italianos. Seu pai Mário era contabilista e a mãe Regina, dona de casa, cuidava da educação dos 5 filhos. Depois de concluir o curso técnico em Química, optou pelo caminho do sacerdócio. Aos 21 anos, ingressou no noviciado da Companhia de Jesus e aos 33 foi ordenado sacerdote. De 1973 a 2008, foi mestre de noviços, professor de teologia, provincial dos jesuítas da Argentina, bispo, arcebispo primaz, cardeal. Foi também presidente da Conferência dos Bispos da Argentina e participou do conclave que elegeu Bento XVI em 2005. Em 2013, foi escolhido pelo Colégio Cardinalício para ocupar a Cátedra de Pedro. Demonstrou desde o primeiro momento a humildade dos que reconhecem ser dependentes da graça de Deus. Antes de abençoar os fiéis, pediu que todos rezassem por ele. Vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica. La preghiera del popolo
chiedendo la benedizione per il suo vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Como Papa, continuou fiel ao estilo simples, ao recusar a residência apostólica e preferir morar na Casa Santa Marta, uma residência mais simples dentro do Vaticano, onde poderia fazer as refeições e ter convívio com outros clérigos. Na capela, celebrava a Santa Missa todos os dias para os funcionários do Vaticano. Tinha pela frente uma grande missão, realizar a tão esperada reforma da Cúria Romana. E após 9 anos de elaboração, a Constituição Apostólica Predicate Evangelho entrou em vigor em 5 de junho de 2022 e trouxe as modificações para a organização interna do Vaticano, que ajuda o Papa a governar a Igreja. Francisco da Unidade. Seguindo o caminho ecumênico de seus predecessores, dedicou-se à unidade da Igreja de Cristo. Acreditava ser esta via uma exigência essencial de nossa fé, um requisito dos que entram no discipulado de Cristo. Convocou a Igreja a uma sincera conversão pastoral, a superar o comodismo e o fechamento e se tornar uma igreja em saída, em direção aos afastados, excluídos, em busca das periferias humanas. E ele mesmo assumiu essa face missionária que pedia ao povo de Deus e aos pastores. Francisco fez inúmeras viagens pela Itália e dezenas de viagens internacionais. Visitou lugares em conflito e surpreendeu o mundo com os países que decidiu visitar. Linda reportagem, agora ainda mais marcante, né? Rever tantas imagens do Papa Francisco, que como eu dizia, ficará para sempre na nossa memória e no nosso coração. Mas agora vamos voltar para Roma, vamos conversar com o Rodrigo Luiz, está pertinho da Basílica de Santa Maria Maior. Vamos ver as imagens que ele vai narrar do corpo do Papa Francisco já prestes a ser sepultado. Vamos acompanhar. Você acompanhando aí esses últimos momentos, então, agora acontece o sepultamento do Papa Francisco, um momento que é reservado a alguns cardeais, alguns familiares. O corpo então vai ser colocado no túmulo, aspergido com água benta, e aí segue-se então cantos como o Regina Coeli nessa época pascal. E aí o notário liberiano, ele lavra o ato autêntico que serve como uma prova de enterro, e aí esse ato é lido aos presentes. O túmulo, como a gente falou, ele foi feito em mármore que veio da Ligúria, região natal dos avós do Papa, com a inscrição Franciscus. O Papa, então, ele está sendo sepultado no nicho do corredor lateral, entre a Capela Paulina de Santos Salus Populi Romani e a Capela Sforza da Basílica de Santa Maria Maior, perto do altar de São Francisco. A participação dessa cerimônia conta com a presença do cardeal camerlengo, Kevin Farrell, do cardeal decano Giovanni Battista Re, do cardeal Roger Markel Mahoney, dos Estados Unidos, representando a Ordem dos Presbíteros, o cardeal protodiácono Dom Dominique Mamberti, Dom Stanislau Rilco, que é arcipreste da Basílica Santa Maria Maior, cardeal Rolandas Macricas, quem o Papa confiou então a execução do túmulo, e do secretário de Estado, o cardeal Pietro Parolin, do cardeal Baldassare Reina, arcebispo de Roma, e Dom Edgar Penha Parra, substituto da Secretaria de Estado, e arcebispo Wilson Montanari, brasileiro, vice-camerlengo da Santa Igreja Romana, e de também Monsenhor Leonardo Sapienza, regente da Capela Pontifícia, e dos cônegos que participam dessa cerimônia. Então esse momento, um momento reservado,
em que à tarde os cardeais então da igreja virão aqui para Santa Maria Maior e poderão visitar o túmulo, e a partir de amanhã esse túmulo será aberto a todo o povo de Deus, a todas as pessoas que desejarem vir aqui rezar diante do túmulo. E o que nós vivemos aqui nessa Basílica Santa Maria Maior, aqui na frente, foi um momento muito especial, em que o povo de Deus ainda está aqui. As pessoas vieram de madrugada e ainda não saíram, elas estão aqui ao redor ainda, rezando, prestando sua homenagem, vivendo esse momento histórico aqui em Roma. E tudo isso a gente leva com o maior carinho com o nosso trabalho, nossa equipe que está aqui também atrás das câmeras, trabalhando para que você realmente se sinta mais perto do Papa, no coração da igreja. Volto com vocês. Obrigada, Rodrigo, pelas informações. Um grande abraço, inclusive, para a nossa equipe que está aí reunida em Roma, tão empenhada, né? Para que todos nós aqui no Brasil possamos viver com vocês de maneira tão intensa esse momento tão importante, tão histórico. Bom, eu sigo conversando com o Padre Donizete Heleno, membro da comunidade Canção Nova. Padre, a alegria, e eu digo, por isso nós estamos com um sorriso, mesmo num dia podemos dizer triste, mas sorrimos, porque Papa Francisco deixou para nós essa alegria, né? Ela que foi uma marca dele. De que maneira uma postura como essa colabora com a espiritualidade da igreja? Eu pensava justamente nisso, porque esse terceiro momento, esse último momento que nós estamos vivendo, que é o momento da sepultura, normalmente é aquele momento mais dramático, né? Onde a família se despede pela última vez do corpo. Então, mas para nós que cremos na ressurreição, esse momento também ele é especial. Como eu falei, o Papa está sendo semeado, plantado, porque o seu legado vai nos acompanhar agora ao longo dos anos. E dizer que a alegria que foi marca do pontificado do Papa Francisco nos faz recordar justamente o fruto da ressurreição. Jesus sempre deu essa ordem, alegrai-vos, né? Que a alegria esteja em seus corações. Então, a alegria é fruto da ressurreição, desta fé, desta confiança inabalável que a nossa vida não termina no sepulcro, mas a nossa vida está em Cristo, e todos nós um dia estaremos ressuscitados com Ele. Então, claro, nós ficamos com o coração sentido, porque quanto nós o amamos, quanto Ele é importante para nós, mas ao mesmo tempo a alegria toma conta do nosso coração, porque nós estamos sepultando um grande Papa da nossa igreja. Um grande Papa, nós participamos, né, tão ativamente desse pontificado, acompanhamos, né, de perto esse pontificado, e por isso também ele nos marcou tanto. Papa Francisco sempre falou, padre, outro assunto também muito forte no seu pontificado, de uma igreja em saída. O Dom Giovanni Battista Re ressaltou isso na sua homilia. Uma igreja que vai ao encontro das pessoas. Isso impactou o dia a dia da igreja no mundo, não é verdade? Impactou, penso, a todos nós, né? Impactou os bispos, impactou os párocos, impactou os movimentos eclesiais, as pastorais, porque para todos, né, o Papa recordou esta missão, esse mandato justamente do ir, de cada um com seu carisma, cada um da sua forma. Por diversas vezes ele esteve, por exemplo, com a renovação carismática católica, né? E quanto ele insistia para que a renovação carismática levasse, né, até as pessoas a experiência do Espírito Santo. Corrente de graça, ou seja, para fluir, deixar fluir, para chegar a mais corações ainda. E não só com a renovação, mas todas as expressões de igreja, elas receberam do Papa sempre essa exortação, uma igreja em saída, porque nós precisamos alcançar o coração das pessoas. Padre, vamos acionar então, pela última vez neste programa, o Ronaldo da Silva com mais informações. Opa, estou recebendo aqui uma informação de que ele não está disponível agora, talvez alguma falha na conexão. Já já a gente fala com você, Ronaldo, mas vamos continuar. Padre, outra coisa que eu me recordava, nós já enfatizamos isso aqui diversas vezes, mas é importante falar mais uma vez sobre a oração. É tempo, sim, de nos entristecermos com esse tempo de luto, claro, sempre com essa visão de esperança, mas também de olhar
com fé e com esperança para o futuro da igreja. Esses eventos que estão para acontecer, precisamos muito de muita oração de todo o povo de Deus. Sim, e nós vimos agora há pouco na matéria, no VT, aquele momento, né, em que o Papa Francisco é eleito e ali da sacada da Basílica Vaticana, né, se debruça, se inclina e pedindo a oração do povo, foi algo que acompanhou ele durante todo o pontificado. Nós falávamos ontem sobre isso. Quantas vezes, em diversos momentos, ele disse, né, pregate per me, rezem por mim, não deixem de rezar. Então, nós agora assumimos, né, a oração, preparando o nosso coração, preparando o coração da igreja para receber o novo Papa que vai chegar daqui a alguns dias, né? Então, nós agora reforçamos as nossas orações. Não é momento de especulação, porque nós não vivemos de especulação, nós confiamos que o Espírito Santo assiste a nossa igreja. Então, da nossa parte, cabe invocar constantemente o Espírito Santo para que ilumine os nossos cardeais, para que a escolha do novo Papa aconteça debaixo, né, dessa sabedoria divina. Ontem nós entrevistávamos aqui nos estúdios o professor Felipe Aquino, que já viu tantos papas, né? 7, né? Parece que o próximo, então, será o 8º Papa. E ele falou bem isso, né? Não vamos nos preocupar. O Espírito Santo está no comando da igreja, com certeza já está, né, no coração dos cardeais, que farão ali as votações, né? Sim. Para eleger, portanto, o próximo sucessor de Pedro. Nós estamos vivendo aqui na Canção Nova, né, neste final de semana, Danusa, a Festa da Misericórdia. Quantas pessoas já chegaram aqui à Chácara de Santa Cruz? Então, vamos aproveitar, né, esse momento também de graça e vamos implorar a Divina Misericórdia, justamente que tenha compaixão da igreja e nos dê, né, um Papa segundo o coração de Cristo. É uma oportunidade, né, para nós mergulharmos, aproveitando hoje o sepultamento do Papa Francisco. Nós queremos mergulhar o nosso coração nesse mar da misericórdia de Deus, para que a igreja continue sendo a expressão do rosto amoroso de Deus. Amém, Padre, que bonito. Bom, agora sim, vamos voltar para Roma, conversar com o Ronaldo da Silva, ele que com certeza está ali cheio de informações para compartilhar conosco. Mais uma vez, bom dia daqui do Brasil, mas boa tarde para você, Ronaldo. Danusa, Padre Donizete, ainda com o coração bastante agitado aqui, em meio às pessoas que continuam, os fiéis que continuam por aqui pela Praça de São Pedro, pelas imediações todas, para além do grupo de fiéis que estavam na Santa Missa, agora outros que estavam mais distantes, que não conseguiram chegar aqui, estão entrando agora à praça também, para virem aqui contemplar um pouquinho deste lugar. Mas olha, a atualização de último momento acaba de sair aqui, uma nota da sala de imprensa da Santa Sé, foram 250 mil pessoas que tomaram parte nesta celebração, portanto, notícia agora que acaba de ser atualizada, superou e muito aquilo que se esperava, esta missa última de despedida do Sumo Pontífice Papa Francisco. É importante agora nós destacarmos que a programação que teremos de agora em diante é a seguinte: os cardeais, que nem todos, como vimos também, foi um grupo muito reduzido, que estava já previsto, organizado, já pelo colégio cardinalício que se reuniu nesses dias anteriores. Estava previsto que tanto a cerimônia de ontem à noite de lacração do caixão, quanto agora de sepultamento, seria acompanhada por um número reduzidíssimo de cardeais e ali outros membros próximos que sempre trabalharam com o Santo Padre, tanto aqui no interior da Basílica de São Pedro, quanto também aqueles lá na Basílica de Santa Maria Maior, que era bem frequentada pelo Santo Padre. Há aqueles que são designados exatamente para esses momentos também, segundo a própria orientação e as previsões aqui da Santa Sé, por isso uma cerimônia bem reduzida. A partir de agora, grande número dos cardeais retorna agora para os lugares onde estão hospedados. Deve ser uma tarde de descanso. E amanhã, o grupo dos cardeais, o colégio cardinalício, será o primeiro a visitar o túmulo do Papa Francisco. A Basílica de Santa Maria Maior só abrirá para a visita dos fiéis e peregrinos logo após os cardeais fazerem a visita, e haverá também uma celebração particular que ocorrerá exatamente nesta visita dos cardeais ao túmulo do Papa Francisco amanhã, dia da segunda missa Novendiale. Isto é, a de hoje já valeu como a primeira. Amanhã, domingo. Isto quer dizer que no próximo domingo,
nós já teremos cumprido também aquele luto de 9 dias com as 9 missas celebradas pela alma do Santo Padre. E só após o Novendiale, portanto, lá no dia 5, segunda-feira, é que já se poderia dar início ao conclave. Mas antes disso ainda, muitos preparativos, muitas coisas precisam ser organizadas. A Casa Santa Marta, que serviu de residência do Santo Padre até bem poucos dias, a Capela Sistina e ainda grupos de pessoas fiéis, religiosos em geral, que deverão tomar parte tanto nas congregações gerais da próxima semana, que se intensificarão. Congregações gerais, diga-se, as reuniões preparatórias para o conclave, reuniões reflexivas, das quais os cardeais todos, que aliás, praticamente todos que vêm para o conclave já estão aqui, essas reuniões acontecerão mais exaustivamente na próxima semana. Elas já começaram, mas se intensificarão mais ainda. E ultimações precisam ser realizadas até o início do conclave, que só poderá começar a partir do dia 5, aí não sabemos se já imediatamente no dia posterior ao final das missas Novendiale, ou se no dia 6, que seria a terça-feira. Essa é a previsão que temos. Mas o mais precioso, o mais importante, é percebermos que aqui, diferentemente de talvez aí no Brasil, ou em Portugal, ou em outros lugares, não se fala aquilo que a grande mídia secular fala. Aqui se fala exatamente de uma linguagem extremamente de comunhão, de igreja, de preocupação, de pensamento e de sonhos com o projeto de Cristo para a sua igreja. Outras coisas se tornam secundárias, também para ajudar nessa sedimentação desse pensamento de que é um momento de igreja, é um momento de fraternidade, é um momento, claro, de assumir as responsabilidades que o novo pontífice terá que ter e conscientizar-se disso, mas é sobretudo um momento agora de fraternidade entre eles e de dizerem, aquele dentre nós, e eu imagino que alguns deles utilizarão isso em seus discursos quando fizerem ali nas congregações gerais, que a gente certamente não terá conhecimento, mas muitos deles, até porque já conversei com alguns e me disseram o seguinte, aquele que assumir não vai governar sozinho. É isso que todos aqui temos que ter essa certeza. Não há que se ter medo. O eleito não tem que ter medo, o escolhido não tem que ter medo. Ele não vai governar a igreja sozinho, vai governar com todo o colégio cardinalício, com os bispos, com a igreja toda. Aqui a linguagem é outra. Então, estaremos sempre trazendo a linguagem adequada da igreja para esse momento, por isso permaneça aqui na companhia da Canção Nova. E, aliás, nós não vamos largar você. Estaremos voltando hoje, amanhã, domingo e segunda-feira e até a entronização do novo Papa ou a missa inaugural do seu pontificado do novo Papa, que sairá lá para a segunda semana de maio. Mas, por enquanto, agora a gente fica por aqui, tá bem? Me despeço, volto com vocês aí no estúdio, Danusa, Padre Doni, que bom vê-los aí também. Obrigada, Ronaldo, pelas informações. Pois é, seguiremos firmes aqui, né, Padre? Preciosas informações, né? Porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, então essa semana que se segue agora é momento deles rezarem juntos, é momento de fazerem as análises do contexto da igreja para, em comunhão, decidirem, né, o que é melhor para a igreja de Jesus Cristo. Isso é muito bonito. Isso é verdade, Padre. E o Ronaldo ressaltava a cobertura da Canção Nova, faz parte do carisma da nossa comunidade levar essas informações, usar os meios de comunicação que estão ao nosso dispor para a evangelização, né? Para compartilhar tudo isso que estamos vivendo de uma maneira, inclusive, diferenciada com as pessoas. Claro, a Canção Nova, ela está a serviço da igreja. A Canção Nova existe por causa da igreja, né? A igreja na sua diversidade de carismas, e nós que podemos levar até as pessoas, né, momentos como esse, queremos levar apoiados naquilo que diz a igreja, nada mais, né? A Canção Nova tem essa missão e precisa preservar essa fidelidade à igreja. Exatamente. Bom, como dissemos agora há pouco, despedidas nem sempre são fáceis. No entanto, a virtude da esperança ajuda cada cristão a enxergar esse momento com a certeza da ressurreição e, ao mesmo tempo, com a alegria por um pontificado fecundo, traduzido em frutos visíveis. Na crônica de Fernanda Ribeiro, a despedida ao Papa Francisco. A linguagem dos gestos. Por ele, o mundo aprendeu. Atitudes comuns revelam grandes ensinamentos.
primeiro Papa latino-americano foi também o que quebrou protocolos. Há 12 anos, o Santo Padre se inclinou. Humildade de quem se coloca à disposição de fiéis no mundo inteiro. Aos 76 anos, tinha vigor de juventude, ânimo missionário e entusiasmo para estar entre os fiéis. Os mesmos gestos de Cristo, no rito religioso, no toque ou carinho dedicado ao próximo. O pontífice que pediu pela construção de pontes, de fato, rompeu muros. Papa acolhedor de adultos, idosos, jovens ou crianças. Alegria de pastor que sempre contagiou a todos como um irmão. Para quem já teve dúvidas de como agir na presença de um Papa, Francisco ensinou que o melhor gesto é a simplicidade. Postura de quem respeita crenças, culturas e já protagonizou diversas maneiras de unir os povos. Pontífice do sorriso aberto, bom humor que o Brasil testemunhou na JMJ em 2013 e que pessoas de diferentes nações puderam acompanhar em muitas oportunidades. O Santo Padre se fez presente, viajou o mundo, alcançou cristãos e não cristãos em dezenas de países durante 47 viagens apostólicas. Em uma delas, no continente africano, o pontífice argentino agiu como mensageiro da paz e reconciliação em nações abaladas pela violência e miséria. O dono das atitudes mais significativas da história atual da Igreja sempre foi presença marcante entre os profissionais que o acompanharam. A sensibilidade nos voos com jornalistas ficou eternizada em mais de uma década de pontificado. A simpatia latina também pôde ser vista nos incontáveis abraços e beijos carinhosos em Roma e nos diversos locais que visitou. E até quando precisou agir com firmeza, ensinou que o rigor também é um modo de amar o próximo. Francisco, tão humano quanto religioso, revela a essência do ser cristão. Aquele que o sorriso transforma e que o silêncio dos gestos é capaz de demonstrar uma fé inabalável. Ensinar sem nada dizer. Em mais de 10 anos, a Igreja aprendeu sua linguagem. Tarefa desafiadora? Não para ele. Até o fim de seus dias, manteve a proposta assumida no início de seu ministério petrino. Na última aparição pública na varanda central da Basílica de São Pedro, no domingo de Páscoa, as mãos cansadas ainda acenaram para a multidão. Nem mesmo as condições de saúde o afastaram de cumprir a sua principal missão, estar perto do povo, transmitindo o amor e a esperança do Cristo ressuscitado. Mas não cabe ao mundo apenas assistir seus belos gestos. Na memória daquele que dedicou a própria vida em favor do Evangelho, o que se espera é ver a fé ser vivenciada no dia a dia, nas mais nobres e simples atitudes de cada pessoa. Que o exemplo do Papa continue a nos inspirar. Difícil não embargar nesse momento, né, Padre? Meu Deus, como sentiremos saudades, mas essa saudade cheia de esperança, um dia estaremos juntos no céu.
Padre, é momento também de agradecer aqueles que contribuem com a Canção Nova, né? Também queremos cumprimentar os ouvintes da Rádio Canção Nova que estão coligados com todo o sistema Canção Nova de Comunicação. Portugal, que também é a nossa missão de Portugal unida a nós. Um grande abraço, portanto, aos portugueses. Momento de agradecer. A gente não pode deixar de agradecer porque toda essa transmissão, tudo que nós estamos levando até as pessoas, tem um motivo, né? As pessoas que colaboram com o projeto Dai-me Almas aqui no Brasil, os benfeitores que colaboram com a nossa TV de Portugal, mantendo tudo isso no ar, possibilitando com que milhares de pessoas no Brasil e no mundo possam acompanhar esse momento tão especial da vida da nossa igreja. Então, o nosso muito obrigado pela sua sintonia conosco, obrigado por ter sintonizado na Canção Nova e ter vivido junto com a gente, né? Essa experiência. Bem haja os portugueses. Bem haja. Padre, muito obrigada também por sua participação, que enriqueceu tanto, né, esse programa desde ontem, aqui os seus comentários. Estreando, né? Estreando. Obrigado, Danilo, pela companhia. Obrigado a toda a nossa equipe também do jornalismo, que esteve conosco desde ontem aqui também, e aqueles que estão trabalhando em Roma para toda a transmissão. Deus abençoe vocês. E nos encontramos no YouTube terça-feira, né? Se Faz Deus o convite, quiser. Padre. Terça-feira, no YouTube oficial da Canção Nova, nós vamos continuar com os programas especiais sobre o legado do Papa Francisco. Isso, Padre Donizete e eu, às 3h15 da tarde, terças e quintas-feiras. E é com esse sentimento de louvor, de gratidão a Deus pelo pontificado de Francisco que a gente fica por aqui. Também agradecemos a toda a equipe do jornalismo da Canção Nova pelo empenho nesta cobertura histórica e especial. Bom, nós seguimos atentos aos desdobramentos em Roma e você pode acompanhar todas as informações com a credibilidade de Canção Nova também no nosso site, hein? noticias.cançãonova.com. Acompanhe ainda nas redes sociais, @CNNoticias. Fique por dentro de tudo o que acontece na igreja. Bom sábado para você, para sua família. Deus te abençoe. Vamos agradecer ao Senhor, pois eterna é a sua misericórdia. Canção Nova no coração da igreja.